Glórias a Deus. Nós estamos no mês de fevereiro lendo e meditando sobre o Evangelho de João. Estamos também revisionando. O que é revisionando? Mostrando para vocês o que é a visão da igreja para todas as áreas da igreja. De repente, você congrega aqui e não sabe qual é a nossa visão em determinada área. Todo mês de fevereiro eu vou estar revelando, e hoje, como é o retorno das nossas crianças às atividades, nós vamos falar com o tema, é uma pergunta, e os pequeninos? Então, o nosso tema hoje está relacionado ao trabalho com crianças. Pastor, por que eu tenho que entender sobre crianças se eu não sou pai, se eu não tenho crianças? Você precisa entender sobre crianças, porque se você é um cristão, não é pai nem mãe ainda, mas deve ajudar na evangelização das crianças. Por isso você precisa ser entendido nisso. Segundo lugar, porque um dia você foi criança e você sabe o efeito que fez na sua vida o trabalho com crianças. Então nós estamos revisionando qual a visão de Deus para a nossa igreja em relação às crianças. Como nós queremos trabalhar com crianças? Nós vamos responder a tudo aquilo que nós queremos para os nossos pequeninos, de forma que leve toda a família a se envolver, a se engajar em parceria com a igreja na realização desse trabalho tão importante, tão valorizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você saiba, repete comigo, as crianças estão no centro. Na onde? No centro da vontade de Deus. Eu falo isso com toda a propriedade, com toda a autoridade, com toda a convicção, que entre os membros das igrejas não existem ninguém mais importante do que as crianças para Deus. Não sei se você sabe disso. Nem o pastor da igreja é tão importante para Deus quanto as crianças são importantes para Deus. Então, por isso, nós queremos dividir com vocês aquilo que nós acreditamos ser salutar, ser saudável para o trabalho com as crianças. Eu quero dividir com vocês aquilo que a gente pensa sobre as crianças. Eu escrevi 4 pontos que eu vejo, e nós vamos repetir isso juntos, totalmente necessário para desenvolvermos um trabalho com crianças. Repete, eu vou falar e vocês repete, por favor. Eu vejo, número 1, repete comigo, eu vejo crianças saudáveis que crescem na graça e no conhecimento de Deus. Diga de novo, eu vejo crianças saudáveis que crescem na graça e no conhecimento de Deus. Segunda coisa, eu vejo crianças que vivem em famílias estruturadas, gerando fé e segurança para toda a vida. Repete comigo, eu vejo crianças que amam a Cristo acima de tudo e de todos e devotam suas vidas a Ele. Eu vejo crianças cheias do Espírito Santo sendo usadas para evangelizar, orar e até ministrar a outras pessoas. É isso que eu vejo para as crianças. Quando eu olho uma criança, o que eu vejo isso? Muitos anos atrás, a irmã Lídia chegou aqui na igreja e trouxe o Elis. O que eu via pelo Elis? O que ele é hoje, ministro do Senhor. Muitos anos atrás, muitos de vocês chegaram aqui com seus filhos. Estava vendo a menina da Karine ministrar ali hoje. A Karine chegou aqui um pouco mais velha do que ela, um pouquinho. E hoje se tornou o que é.
É isso que eu vejo. Eu vejo crianças crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, porque nós somos inspiração para eles. Jesus é inspiração para eles. Eu vejo crianças que vivem em famílias estruturadas, por isso trabalhamos com a criança e com a família da criança aqui nesta igreja, gerando fé e segurança, porque o que as crianças precisam, quando são crianças, é que tenham um lar que dão a elas segurança, para que elas possam voar alto. Compreenderam isso, irmãos? Para que elas possam ir longe. Crianças que amam a Cristo acima de tudo, são crianças que nunca vão sair da presença do Senhor. Ensinar as crianças a amar a Cristo acima de tudo é um grande desafio, porque às vezes nem nós mesmos conseguimos dar este exemplo. Mas temos que lutar, não nos deixar vencer por essa situação e ensinar as nossas crianças a amarem a Cristo acima de tudo e de todos e devotarem as suas vidas a Ele. Eu acho lindo pessoas crescerem na igreja e aí de repente estarem entusiasmados para trabalharem na obra. Essa semana nós estamos vivendo um êxtase, eu mais a minha esposa, porque o Nicolas agora é da mídia. Ele tem 11 anos, ele está na mídia. Me recordo quando o Hans Miller, com 4, 5 anos, começou a tocar bateria, começou a trabalhar em teatro. A gente vive um êxtase quando vê isso. Eu estava tirando fotos da Manuela aqui dançando outro dia e ficando em êxtase, porque esse é o projeto desta igreja. Os pais precisam envolver os filhos com as coisas de Jesus, precisam envolver os filhos com as coisas de Deus. Crianças batizadas com o Espírito Santo, sendo usadas para evangelizar, orar e até ministrar a outras pessoas. Isso precisa ser realizado. Agora, tudo isso só é possível se nós tivermos uma parceria de três partes essenciais para que isso aconteça. Repete comigo: igreja, família, escola. Diga: igreja, família e escola. Nós precisamos de uma parceria consistente nessas 3 áreas da sociedade, para que as crianças possam ser aquilo que Deus sonhou para elas, possam alcançar aquilo que Deus determinou na criação do mundo para elas. E nós queremos trabalhar essas 3 prerrogativas hoje. Por isso eu tenho aqui 3 pessoas aqui em cima. A pastora Luciene, a minha esposa. Nós somos casados há 30 e poucos anos, menos de 30, mas casado com fé juntado é? Não, nós nunca fomos juntados, né, meu bem? Mas nós nos casamos, uns dias antes do Hans Miller nascer, mas nos casamos. Mas a minha esposa, queridos, para mim ela representa bem a família. Então eu convidei ela para falar sobre as prerrogativas da família na criação de uma criança. A minha esposa me enche de alegria de como ela trata os nossos filhos e os filhos dos outros. Essa semana ela fez um mané pelado maravilhoso. Aí eu comi um dia, quando eu fui comer de novo, cadê o mané pelado? Ela sai, põe nos potinhos e sai distribuindo para todo lugar. Porque ela ama fazer isso, é parte da vida dela. Servir as famílias, servir as pessoas a fazerem isso. E também convidei a Carlete para falar sobre escola. Por que eu convidei a Carlete? Porque ela é apaixonada nesse negócio de escola. Ela é proprietária de escola, ela vive escola. Ela sabe o que é ambiente de escola. E eu me convidei a mim mesmo para falar sobre a prerrogativa da igreja. Pastor, por que precisa disso? Porque as pessoas estão confundindo. Outro dia, com muito respeito, eu não me recordo mais quem é a mãe, mas uma mãe estava tendo muito problema com um adolescente, me liga. E ela fala assim: pastor,
O senhor podia arrumar alguém, ou o senhor mesmo vir aqui em casa, para tentar levar o meu filho para a igreja, porque ele está insuportável. Olha só, a prerrogativa de trazer o filho para a igreja é do pastor ou do pai? É do pastor ou do pai? Do pai. Aí eu vou lá e não consigo. Eles falam, esse pastor não está com nada. Não conseguiu trazer o meu filho para a igreja. Esse pastor não é bom. Então, na verdade, há uma confusão generalizada na sociedade nossa, principalmente aqui no Brasil, sobre prerrogativas. Quem é responsável pelo tratamento do Covid? Governo federal, estadual ou municipal? Outro dia eu chamei a polícia para acabar com a aglomeração lá perto de casa. A polícia veio e falou, não, isso é prerrogativa da Polícia Civil. Eu falei, moço, Polícia Civil investiga crime cometido. Crime em andamento é a Polícia Militar. Ele falou, não, mas nós não mexemos com isso aí não. Eu falei, então minha cabeça pirou de vez. Por quê? Porque há essa confusão de prerrogativa. Muitos pais estão dando a tarefa de educar os filhos para a escola, para a igreja, para os avós, para as babás, para os cimês da vida. Enquanto que eu quero trabalhar nessa noite quais são as prerrogativas que nós temos para cada um de vocês. A primeira prerrogativa é a prerrogativa da igreja. Eu coloquei aqui as prerrogativas da igreja. O que é responsabilidade da igreja em relação aos seus filhos? Em primeiro lugar, mostrar quem é Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos capítulo 10, versículo 14. Se puderem ir colocando os versículos aqui para mim, se tiverem como. Então, ali Jesus fala assim, deixe vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Então, a igreja é o lugar de você ajudar você a apresentar Jesus para os teus filhos. A igreja é o lugar que, em parceria com os pais, mostram quem é Jesus. Está escrito assim, olha, ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Deixa eu dizer um negócio para vocês, eu falo sem mentir. Uma das fases que a gente é mais apaixonado por igreja é quando a gente é criança. Quem tem criança aqui que fica ansioso para vir para a igreja? Deixa eu ver, levanta as mãos. Olha só o tanto de gente, olha o tanto de gente. Quando o Hans Miller era pequenininho, a gente virava ali na esquina, nossa igreja era na casa do Rondinel, ele já saía correndo lá para chegar primeiro na igreja. Eu me lembro que uma vez ele trouxe o dízimo dele, ele tinha uns 5 anos de idade, ele entregou o dízimo no meio da rua, porque não esperou nem chegar lá na igreja. Então, nós precisamos entender que a igreja é parceira de vocês. Agora, o que acontece? Nós escutamos isso lá na escolinha. Ah, pastor, ah, tia Danilo, ah, tia Larissa, ah, tia... Lá em casa, minha mãe, quando quer me impor de castigo, me proíbe de vir para a igreja. Olha que castigo, irmãos. Olha que castigo é esse. Quer colocar de castigo, não vou deixar ir para a igreja. Porque, geralmente, a mãe quer castigar naquilo que a criança mais gosta, não é isso, Carlete? Geralmente, ela quer castigar o pai naquilo que a criança mais gosta, quer tirar como castigo. Mas tinha que ser a igreja, irmãos. Não pode ser o celular, não pode ser a Netflix, não pode ser o joystick lá do videogame, não pode ser o passeio no McDonald's, mas tem que ser a igreja. Nós ouvimos isso lá. Tomara que você não tenha feito isso. Prerrogativas da igreja. Pastorear as crianças. Capítulo 10, versículo 16 de Marcos. Vamos pôr o 10, 16 aqui para você ver. Capítulo 10, versículo 16. Jesus coloca a mão sobre as crianças. Olha só. Então tomou as crianças nos braços, pôs a mão sobre a cabeça delas e as abençoou. Quem faz isso com seu filho aqui?
Quem põe a mão na cabeça do seu filho e o abençoa? Quem libera a bênção na vida do seu filho? Quem abençoa o seu filho e a sua filha em casa? Jesus pastoreou as crianças e nós precisamos fazer isso. Agora, quem assistiu notícias essa semana? Um menino que foi achado dentro de um tambor. Quem viu isso na televisão? Quem ficou chocado com aquilo? Quem viu a outra criancinha que foi encontrada amarrada com fio? É isso que estão fazendo com as crianças. Será? O que está faltando conosco? Olha para dentro do seu coração agora. Olha aí para dentro do seu coração e veja os traumas que você tem. A maioria deles foram causados quando você era criança. A maioria dos problemas emocionais que você tem hoje foram causados no período que você era criança. Para você entender o cuidado que tem que se ter com uma criança. Para você compreender o cuidado que a gente tem que ter com uma criança. Prerrogativa da igreja, mostrar o caminho da salvação. Prerrogativa da igreja, repete comigo, mostrar o caminho da salvação. Coloca aí Mateus 18, do 5 e 6 para mim. Por quê, queridos? Porque tem crianças que crescem na igreja e não sabem que precisam ser batizadas. Andréa Masson está aqui? Parece que eu ouvi, está ali. O filho dela batizou, vai tomar a ceia domingo que vem pela primeira vez, João Filho. Ele está trabalhando lá? Ele está trabalhando? Ele está aqui hoje, João Filho? Então, mas o filho dela se batizou criança. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles precisam crer, se arrepender e serem batizados para a remissão dos pecados. Quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim, diz o Senhor Jesus. É o versículo 18, é o capítulo... Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos, que em mim confiam, olha só, em mim creram, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Para você entender a gravidade daquilo que é cuidar de uma criança. Quem congrega nessa igreja há muitos anos, sabe que eu anunciei a morte dos mamonas assassinas um mês antes deles morrerem. Quem se lembra disso aqui? Quem estava aqui nessa época? Manuel, Rosenay, lá atrás. Eu anunciei, esse povo vai ter o juízo de Deus na vida deles, porque eles estão fazendo músicas que roubam a inocência das crianças. Um mês depois o avião caiu e eles morreram todos. Deus trouxe juízo na vida deles. Criança é muito sério quando se trata de Deus. Criança é algo muito sério quando se trata das coisas de Deus. E nós precisamos mostrar a elas, não só as nossas, mas a todas as crianças que nós convivemos com elas, o caminho da salvação. Eu quero passar agora a Carlete, que vai falar sobre as prerrogativas de uma escola em relação... misturou aqui os slides, tudo. Eu vou passar para a pastora Luciene, ela vai falar sobre a prerrogativa dos pais. O que é o dever dos pais em relação à educação das crianças? Vamos lá, meu bem. Graça e paz, igreja. Amém? Queridos, por muitos anos, eu cuidei das crianças aqui dessa igreja. E o que eu mais escutava das nossas crianças era: pastora, minha mãe xinga demais, meu pai mente para mim. Ai, pastora, meu pai briga com a minha mãe xinga tudo. E aí você vai ver, queridos, o quanto isso reflete na vida deles, é quando eles falam assim: pastora, ora para minha mãe, ora para o meu pai, para eles não brigarem mais. Ora para minha mãe não xingar. Então, assim, a nossa responsabilidade, a nossa decisão de assumir a nossa postura como pais responsáveis é muito grande. É muito grande. Sabe por quê?
Porque os nossos filhos, eles veem aquelas coisas e isso abala eles emocionalmente. E aí, quando você vai falar com ele, ele fala assim, ah, não, pastora, minha mãe fala que a professora não me ensina isso, não, que a igreja é isso, não, eu vou para a igreja, mas eu não mudo nada. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Nós queremos que a igreja mude os nossos filhos, nós queremos que a escola mude os nossos filhos, sendo que os nossos filhos, ele muda com a presença do pai e da mãe sendo exemplo. Se você tem o mau hábito de mentir para o seu filho, querido, para seu filho confiar em você, dá um trabalho. É verdade ou não é? E lá em casa, eu tenho 3 filhos homens. E ser mãe de menino homem, queridos, é um desafio. Porque quando eles querem uma coisa, eles ficam no pé de quem? Da mãe. Mãe isso, mãe aquilo. E eu sempre fui muito séria essa questão. Quando eu prometo, eu faço. Quando eu não falo que não tem como, não tem. E eu nunca fui daquela que fala assim, não, resolve com seu pai. Não. Eu falava assim, espera que nós vamos sentar e eu vou falar com o seu pai e nós vamos decidir o que vamos fazer. Sabe por quê? Porque quando você coloca a responsabilidade no outro, é muito mais fácil. É assim ou não é? Não, vê lá com seu pai, o que ele fala. Não, vê lá com a sua mãe. E fica naquele jogo, não resolve com o pai, resolve com a mãe, e isso não é o correto. E o que Deus quer para nós, como pais? Deus, ele quer que nós cuidemos daquilo que é herança do Senhor na nossa vida. Então, os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Lá no Salmo 127, no versículo 3, diz assim, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção, amém? Quantos veem que seus filhos são bênção aqui? Fala amém. Não deixe que alguém fale ao contrário. Fale, declare, não aceite o contrário. Às vezes alguma pessoa fala assim, ah, nesse mundo, ter filho para quê? Quando eu fui engravidar do Raniel, nossa, 10 anos depois, né, o Hans Miller já estava grande. Muita gente falava para mim assim, ah, não, você vai arrumar menino de novo. Para com isso, você já tem um grande. Eu falo, não, eu vou arrumar mais 2 ainda. Ele fala, você está doida? Eu falo, estou doida mesmo. Vou arrumar o tanto de filho que Deus quiser para a minha vida. E o meu projeto era ter 3 filhos. E as pessoas achavam um absurdo quando eu falava que eu queria 3 filhos. Mas isso estava no meu coração. E hoje meus filhos são um presente de Deus na minha vida. Amém, queridos? Não deixe que ninguém fale o contrário disso para você. Ah, os tempos estão difíceis, filho não sei o quê. Fala, está amarrado em nome de Jesus, porque os meus filhos são herança do Senhor. Eu não aceito intervenção do diabo na vida dos meus filhos. E isso tem que ser, queridos, vindo do céu para a sua vida. E você tem que declarar isso todos os dias. Sempre quando eu oro pelos meus filhos, eu falo, Senhor, eles são teus. Guarda a vida deles e cuida deles, porque eles não são meus, eles são flechas que o Senhor me entregou para lançar. E eu creio nessa promessa. Quantos creem nisso? Fala amém. Segundo, mostrar o caminho. Lá em Provérbios 22, no versículo 6, diz assim, ó, eduque a criança no caminho em que ela deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Quantos de nós aqui, queridos, jamais esquecemos aquilo que nosso pai e nossa mãe às vezes fala para nós, ó, não vai fazer isso não, porque lá na frente você vai ver. Olha, não faz isso. Olha, você não mente porque Deus vai te castigar. Olha, você vai apanhar porque você mentiu para mim. E essas palavras que você vai gerando na sua vida, durante o caminhar, você não esquece. Você fala assim, nossa, eu não posso mentir. Olha, eu não posso roubar, porque minha mãe falou isso para mim, porque meu pai me ensinou isso. Que na escolinha, gente, nossa, como eu vejo, né, na salinha das crianças que foram ensinadas aqui desde pequenininha
a decorar João 3,16. Tem adultos aqui que sabem ele até hoje porque aprendeu na escolinha. Aprendeu a memorizar quando era pequenininho. O Nicolas sabe João 3,16 de cor, desde pequenininho. Por quê? Porque você, quando você inculca essa palavra na mente dessa criança, ela nunca esquece. Aquele versículo, honra o pai e a mãe, porque será bênção para a sua vida, é um versículo que você tem que falar todos os dias. Para inculcar essa palavra no coração dele e saber que ele precisa aprender a andar com Deus todos os dias da sua vida. E mesmo que estando velho, ele jamais vai esquecer dos seus ensinamentos. Amar o Senhor, amar a presença do Senhor, amar servir a Jesus, amar fazer a vontade de Deus. E isso não deve ser um peso para a vida dele. Terceiro, educar com amor e disciplina. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 19, diz assim: e não deixem de ensiná-la aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando deitarem, quando se levantarem. Em todo o tempo, queridos, mostre o amor de Cristo para seus filhos. Em todo o tempo, em todo lugar, por onde você passar, ensina o seu filho a orar, a agradecer, a ser grato a Deus, a estar sendo uma pessoa que respeita o próximo, que respeita as autoridades, que seja uma pessoa que ame a presença de Deus. Que vir para a igreja, estar adorando ao Senhor, seja o melhor lugar da sua vida. Não coloque igreja um peso na vida dos seus filhos, não. Eles têm que amar vir para a igreja, independente de você ensinar ou não. Sabe por quê, queridos? Porque se você colocar, se você não for para a igreja, eu vou te bater. Se você não for para a igreja, eu vou te castigar. Isso eles veem como um peso para a vida deles. Eles têm que vir porque eles sabem que aqui é um lugar melhor que tem para ele. É um lugar onde ele vai receber oração, vai receber instrução, vai receber amor. É um lugar onde ele vai louvar e glorificar aquele que é o autor e o consumador da vida dele. Não deixe de falar com ele. Não deixe de ensinar a palavra de Deus para ele em todo o tempo. Que seja nas suas atitudes, que seja no seu falar. Né? O Nicolas hoje estava tomando banho lá e eu lembrando dessa palavra, né? E ele cantando lá no banheiro, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Cantando no chuveiro. Olha que alegria, queridos. Por quê? Porque ele ouve eu cantando os hinos e isso fica na mente dele, ele canta também. Ele ama aquele CD do Louvor Aliança, né? Aquelas músicas do Itamar, porque eu escuto muito, ele escuta também. Canta comigo todas as músicas, né? Então, o que você tem inculcado na mente do seu filho? Você tem falado palavras que edificam a vida dele, né? Que edificam o coração dele? Quarto, está aí uma coisa, queridos, que nós pais temos que tomar muito cuidado. Não provocar a ira dos nossos filhos. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Gente, quantas de vocês, mulheres, vou nem falar os homens, que falam assim, fulano, vem aqui. Ele demora 10, demora 15, demora 20 minutos para vir. Aí você já fica irada. Fulano, eu não estou te gritando aqui, que coisa. E já começa a esbravejar e já esculacha com o menino. E quando ele vem, ele já vem alterado, porque você gritou com ele, que você brigou com ele, que você já se alterou ali com ele. Então, isso tem que ser uma coisa gerada com muita paciência, porque hoje nós estamos numa geração diferente.
Hoje não tem como, querido, você falar assim, fulano vem aqui, em 5 minutos ele está lá. Se eu não fosse, minha mãe me descia pé na muleira. Hoje não. Hoje filho não é criado mais assim, mudou tudo. Você tem que saber falar com graça, falar com amor, falar com educação. Porque quando você se ira, quando você começa a xingar, quando você começa a esbravejar, o seu filho vê em você o quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia de graça, cheia de amor? Não. Ele já começa a ter essas atitudes com outras pessoas também. Começa a gritar com você, começa a gritar com seu pai, começa a gritar com outras pessoas. E isso vai se refletindo, porque nossos filhos são os nossos espelhos. O que a gente ensina, eles repetem. É assim ou não é, queridos? É um ciclo. Você faz, ele repete. Você faz, ele repete. Não adianta. Então, cuide das suas atitudes com os seus filhos. Não provoquei a ira. Trate os seus filhos como você gostaria de ser tratado. Eu sempre falo isso. Você gostaria de ser tratada como? Então, trate os seus filhos. Porque você também é casada. E você tem um marido que muitas vezes vai ter uma desavença, às vezes ele vai ver você gritando um com o outro, e isso vai se refletindo. Seus filhos vão gritar com a esposa deles, vai gritar com o esposo, e aí vai gerando umas coisas que você vê que rapidinho está proliferado nas famílias, assim, de uma tal maneira que ninguém respeita ninguém. Lá em casa, eu pego muito no pé de algumas coisas, e uma das coisas é, lá ninguém grita com ninguém. Não grita. Esse negócio que às vezes eu falo assim, Raniel, vamos fazer isso? O Raniel vem ali. Às vezes ele pode até não querer fazer, mas ele não fala, ele não responde, ele não grita, porque isso não pode ser feito dentro de sua casa. Se você provoca a ira do seu filho, cuidado, muito cuidado, porque isso são coisas que vão se repetindo dentro da sua casa de uma maneira que você nem imagina. O quinto, ser exemplo. É o último. 1 Coríntios 15, no versículo 33, diz assim, ó, não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. O que você tem feito de exemplo para que os seus filhos vejam em você? Porque os maus costumes que você tem se refletem. Vai acontecendo de uma forma que quando você olhar para trás, você está com um monte de figurinhas iguais a você. Grosso, sem educação, malcriado, respondão, ignorante. E isso tudo são coisas que vão refletindo. Uma criança que xinga, uma criança que bate, uma criança que briga, uma criança que murmura, porque ouve demais o pai murmurar. É uma criança impaciente, porque os pais são pessoas impacientes, são ignorantes. E isso tem que vir de você, ser um exemplo a ser seguido. Quando você for falar com seus filhos, sentem ele, olhe dentro dos olhos e fale com ele com graça e com amor. Seja verdadeiro com seus filhos. Seja uma pessoa que olhe para dentro de si e fala assim, eu tenho sido um exemplo dentro da minha casa, eu tenho sido um bom exemplo para o meu filho, né? Ele pode olhar para mim e ver em mim um homem, uma mulher de Deus, uma mulher diferente, um homem diferente, servir a sua família com amor, principalmente isso. Amém, queridos? Vou passar para a Carlete. Amém? Então, eu fiquei para falar essa prerrogativa da escola.
Então, qual seria o papel da escola? Esses 3 pilares que foram levantados hoje, igreja, família, escola, se faz muito necessário andarem juntos. Para que o trio dê certo, é necessário que esses pilares estejam sempre em consonância. Se isso estiver andando corretamente, é evidente que nós temos 90% de excelência em que tudo dê certo. Então, a minha ficou sobre a educação. Então, qual é o papel da escola? O papel da escola é escolarizar. Muitos confundem o papel da escola com o papel da família. E como foi dito, há uma transferência no papel. Muitas famílias transferem o que é seu papel para a escola. E quando a escola precisa fazer o seu papel, o papel da escola ficará prejudicado. Então, se cada um exercer o seu papel, aquilo que é de fundamental importância, tudo fluirá normalmente. E a escola não precisará fazer aquilo que é o papel da família. Então, qual é essa função da escola? Escolarizar. De que forma que a escola pode escolarizar e deve escolarizar? A escola tem a função de transmitir o conhecimento. A escola pega o conhecimento dado na família, que é a educação básica. A gente pega aquela criança, leva para a escola e amplia o conhecimento dela, transferindo para ela o conhecimento das disciplinas. Língua portuguesa, história, geografia, ciências. E dentro dessa transmissão de conhecimento, o que nós vamos fazendo com essa transmissão de conhecimento? Não só transferir o conhecimento de cada disciplina particular, mas ao transferir de cada disciplina, já vai sendo transferido para ele alguns quesitos para a sua formação. Formação acadêmica, formação emocional, formação profissional, porque na medida que vai se ministrando, já vai transmitindo para ele também a autenticidade, para que ele seja autônomo, para que ele seja autêntico, para que ele seja decidido, para que ele saiba argumentar, para que ele saiba montar uma crítica, para que ele, em determinado assunto ou qualquer assunto, ele saiba se impor, ele saiba entrar e debater sobre aquele assunto. Porque vocês já viram quando alguém está falando, por exemplo, sobre política. Aí você chega naquele momento e você, esse assunto não é para mim. Eu não tenho conhecimento disso. Errado, né? Nós não devemos ser PhD em todos os assuntos, mas nós devemos sim saber pelo menos o básico daquele determinado assunto. Então, dentro da escola, nós também temos essa função de inserir esse conhecimento já junto com as disciplinas. Um outro papel da educação, um outro papel da escolarização, é formar cidadãos pensantes. Vocês já observaram que nós estamos vivendo uma geração que não sabe muito argumentar, que não sabe montar uma crítica. Às vezes as pessoas falam que não concordam com aquilo que você disse, e quando você chega na pessoa, fala, mas o porquê que você não concorda? Me explica que talvez eu até mude de opinião de acordo com o seu argumento. E aí você pede para a pessoa te explicar, e acaba que ela não consegue montar um argumento que te convença. Por quê? Porque ela não foi formada para ser um cidadão crítico, um cidadão pensante e um cidadão que argumente. Então, por que se ela escolarizou, se ela passou por todos os períodos e ela não consegue montar um argumento, onde que está o erro? Um ponto que provavelmente possa ter sido acometido é a falta da leitura. Um ser que não lê muito, ele tem dificuldade de argumentar. Um ser que não lê muito, um ser que não pesquisa, que não estuda, que não amplia seu conhecimento, que ele fica ali parado o tempo todo naquela mesmice,
se alimentando do mesmo alimento de sempre, ele realmente vai ter dificuldade de se tornar um ser pensante. Um outro passo é formar essa mão de obra. Digamos, formar profissionalizante. Por exemplo, eu escolhi ser professora de letras através de uma professora minha de língua portuguesa. E ela não era boa, ela era muito má, ela era muito rígida mesmo. Mas eu me apaixonei pela educação, me apaixonei pela língua portuguesa, vendo ela ministrar as aulas de português. O português dela era perfeito, ela ministrava a aula toda organizadinha, a aula dela tinha começo, meio e fim. Então aquilo ali foi me despertando. E hoje eu sou formada em letras, sou formada em pedagogia, sou pós-graduada em literatura da língua portuguesa e sou neuropsicopedagoga. E eu queria fazer psicologia, mas meu esposo deu um basta. Falou que não, chega. Mas eu queria. Mas eu ainda não desisti, eu ainda estou levando, eu ainda vou conseguir. Mas por quê? Porque enquanto você se alimenta do conhecimento, você vai ampliando o seu próprio conhecimento e você acaba que serve de inspiração para outros também. Eu tive professores maravilhosos. Na faculdade, na escola convencional, eu tive professores que me inspiraram demais. Então, você está em busca de tudo isso aí, é um exemplo até para os seus filhos. Às vezes a gente fala, olha, você precisa ler tantos livros por mês. Como você vai falar para ele ler tantos livros por mês, se você não lê nenhuma página? Uma dada vez, um aluno meu, de um colégio perto do British Shop, ele me fez um desafio. Falou, professora, eu dava aula de literatura, vamos ver quem lê mais livros dentro de 6 meses. Eu falei, vamos. Cheguei, li 34 livros, pensei que eu tinha ganhado dele. Quando o menino chega e fala, professora, eu li 120. Falei, Deus. E isso é muito importante, gente. Olha o desafio que o menino me proporciona. Ler, né? Isso é maravilhoso. Então, isso aí é o papel da escola. Então, é muito importante a família e a escola estarem unidas. Família e escola não são rivais, não são inimigos, né? Não é um contra o outro, é sempre um apoiando o outro. Lá na nossa escola, esses pilares, eles são muito bem alinhados e aliançados. Tanto o pilar ministrar o lado cristão dentro da escola, porque é um colégio cristão, então é muito bem alinhado lá no colégio. As famílias, nós somos muito unidos com as famílias, né? Então as famílias são nossas famílias também, né? Então nós temos uma amizade muito bonita, muito legal. Né? E a nossa equipe de profissionais da escola também, eu sempre digo que é a melhor equipe de Aparecida de Goiânia, se não for do mundo. Então a nossa equipe, ela é maravilhosa. Tem 2 ali, gente, tem outros pais aqui também. Se pudesse, eu até chamaria só para um pai dar um testemunho, quantos filhos dele recebe todos esses cuidados. Então, isso aí é muito importante. Então, o papel da escola é escolarizar, não é educar. Educar é a família. Escolarizar é a escola. Quando eu preciso sair da minha sala, da coordenação, para poder tirar um menino que está desobedecendo a professora, eu estou fazendo o seu papel de família. E não é correto. Não é correto. Você ensina o seu filho em casa a respeitar o professor, a respeitar os colegas. E dentro da escola nós vamos exercer o nosso papel. Amém? Vou passar para o pastor encerrar. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Vamos aplaudir a professora Carlete. Obrigado. Glória a Jesus por isso. Então, queridos, vocês notaram que cada uma das 3 prerrogativas, se elas forem separadas e realizadas, cada um dentro da sua responsabilidade, nós vamos ter o objetivo do Senhor para as nossas crianças alcançados? Quantos perceberam isso? Preste atenção no que eu estou te dizendo.
eu vou te dar uma dica. Traz as crianças dos seus vizinhos, seus sobrinhos, seus parentes para a igreja. E eles vão ganhar os pais deles para Jesus. Pode ter certeza disso. Às vezes você não consegue trazer o seu irmão. Traz seu sobrinho, traga sua sobrinha. Traga seu priminho pequenininho lá. Aqui vai ter espaço para todos eles. E quando ele é evangelizado, ele vai lá e evangeliza as outras pessoas da família dele. Então, agora, preste atenção. A família tem um papel, a igreja tem um papel e a escola tem um papel. Eu quero terminar aqui dizendo, por que nós lutamos tanto em oração, em guerra espiritual, na política, impondo as nossas opiniões nos debates públicos? Por que nós lutamos tanto para defender a família e a escola? Exatamente, porque são os dois lugares geradores da próxima geração que vai suceder aqui na terra. São os dois lugares da terra que nós trabalhamos com muita intensidade o futuro da humanidade. Nós chegamos até aqui hoje, nós somos o que somos hoje por causa de famílias e por causa da educação que nós recebemos no passado. E o futuro que nos pertence vai ser exatamente o resultado da educação que nós damos hoje para as nossas crianças. Resultado das famílias que nós formamos hoje para as nossas crianças. Criança evangeliza. Eu quero terminar aqui. A Igreja de Cristo Papillon Park se compromete com vocês de fazer das crianças uma prioridade aqui nesse lugar. Amém, igreja? Uma prioridade aqui nesse lugar. Amor, disciplina, direção e fé em Deus é o objetivo da nossa comunidade aqui para com as nossas crianças. É um compromisso do pastor de vocês, de toda a liderança de vocês nesse trabalho.